Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês, né? E hoje estamos iniciando o quarto bimestre. E aí vamos iniciar esse bimestre, né, com o tempo verbal Simple Past, né? Nós já introduzimos esse tema na última aula, porém nós vimos ele apenas em frases afirmativas. Hoje nós vamos ver o seu uso em frases negativas e interrogativas, certo? E aí, como eu falei para vocês, né, o simple past em português ele significa o passado simples, né? E ele é usado para se referir a uma ação concluída em um período de tempo anterior ao atual. A ação pode ter ocorrido em um passado recente ou um passado distante. Ou seja, eu uso esse tempo verbal para falar de ações que eu comecei e que eu já concluí. Ou seja, ações que não têm mais nenhuma ligação com o presente. E aí essa ação ela pode ser recente ou pode ser distante. Por exemplo, ontem eu lavei a louça. É um passado recente, né, que aconteceu ontem. Como também eu posso falar de coisas que aconteceram há 10 anos atrás. Continua sendo passado, certo? E aí, nós vamos relembrar o uso desse tempo verbal em frases afirmativas, né? E nas frases afirmativas, tem algumas regrinhas que nós aplicamos ao verbo, então ele requer um pouco de atenção. E a estrutura de uma frase afirmativa no passado, em inglês, se dá de um sujeito mais um verbo no passado, tá? E um complemento. Eu trouxe aqui o exemplo. My mother called my last night. Minha mãe me ligou ontem à noite. Ou seja, ontem à noite, né, a minha mãe me ligou, nós conversamos. Daí, desliguei a ligação e não tem mais nenhuma relação com hoje, certo? Então, ontem à noite é um passado recente. E aí, gente, tem algumas regrinhas que nós precisamos observar nesse verbo para aplicar. Por exemplo, em verbos terminados em E, eu acrescento apenas o D ao final. Por exemplo, to love, né, o verbo love, eu vou acrescentar apenas o D, que vai ficar love. Em verbos terminados em CVC, que é consoante, vogal, consoante, né, eu vou duplicar a última consoante e acrescentar o ED. Por exemplo, o verbo stop, né? T é consoante, O é vogal e P é consoante. Então, nós temos aí CVC. Então, eu vou dobrar esse P e acrescentar o ED, stopped. E aí, verbos formados em Y, mas antes do Y vem uma consoante, eu vou retirar esse Y e vou acrescentar IED. Como é o exemplo de study, vai ficar studied. E verbos terminados em Y, precedido de uma vogal, como é o caso de enjoy, que aí antes do Y tem o O, eu apenas vou acrescentar o ED, enjoyed. E aí, gente, em outros verbos que não tenham nenhuma dessas terminações aí, tá certo? Só para deixar claro, você pegar, por exemplo, aí o verbo call, que tá nessa frase aí, né? Minha mãe me ligou. Então, o verbo original na forma infinitiva seria call. E aí, que é ligar, certo? Então, em outros verbos que não tem nenhuma dessas terminações aí, né? Call termina com L. Então, eu vou acrescentar o ED, certo? Essas regrinhas aí são algumas regrinhas específicas para esses tipos de verbos com essas terminações. Mas, se ele não tiver uma dessas terminações aí, só joga o ED na frente dele, tá certo? Então, né, em frases afirmativas, eu preciso alterar o verbo, certo? Em frases negativas, sim, lembrando, essa regrinha que nós vimos, ela se aplica apenas a frases afirmativas, tá certo? Frases negativas e frases interrogativas, essa regra não se aplica. Vamos ver agora. Em frases negativas, a estrutura da frase se dá de um sujeito, e aí, em frases negativas, nós usamos o auxiliar did, tá certo? Então, vai ficar did not, mais o verbo, mais um complemento.
né? Então, o verbo, ele não vai se modificar, ele não vai acrescentar o ed, ele vai ficar na sua forma original, certo? O que caracteriza que essa frase é passado é a presença do did. E aí tá did not, porém, né, eu posso juntar eles, contrair essa forma e colocar did not, certo? E aí nós temos aqui o exemplo, ó, que está contraído. Susan didn't eat white use yesterday. Susan não comeu com a gente ontem, certo? Então o verbo white aí ele está na sua forma sem alteração nenhuma, está na sua forma original, certo? E em frases interrogativas, que vocês sabem que são perguntas, né? Nós usamos também o auxiliar did, porém, esse auxiliar ele vai para frente do sujeito, certo? Então, para formar perguntas no verbo, no tempo verbal, se for past, o did ele vai para frente do sujeito. O verbo ele também não sofre nenhuma modificação, ele vai ficar lá na sua forma original, vai ficar o did mais o sujeito, mais o verbo, mais o complemento. Por exemplo, did Sasha go to the party last week? Sasha, que é o sujeito, foi à festa na semana passada. E aí, gente, esse did, ele não significa, ele significa apenas para dar um apoio ao verbo, né? No caso aí, né? E caracteriza esse tempo verbal, certo? Mas geralmente ele não tem significado. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam ainda, podem fazer perguntas lá no meu privado, tá certo? Leve essas perguntas para a sala de aula. Enfim, não fiquem com suas dúvidas. Tirem as dúvidas, façam perguntas, certo? Qualquer dúvida, me procure lá. Então, por hoje é isso. Um beijo e até semana que vem.